Atenção farmacêutica, sobre a orientação da professora Tairine. Acadêmicos: Edilene Rodrigues Dias, Matheus Tavares Gonçalves, Jucimeira Farias Miranda. Introdução. Hipertensão. A hipertensão arterial é considerada um sério problema de saúde pública que acomete a população mundial. Em 2008, ocorreram cerca de 7,6 milhões de mortos no mundo devido à hipertensão, sendo 54% por acidente vascular encefálico e 47% por doença isquêmica do coração, principalmente em países de baixo e médio desenvolvimento econômico e com indivíduos entre 45 e 69 anos. Vários estudos já comprovaram que a redução da pressão arterial por tratamento medicamentoso pode reduzir a ocorrência de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Entretanto, estima-se que apenas metade dos hipertensos seja tratado e que das pessoas em tratamento, apenas de 20 a 50% tenham a pressão controlada. A baixa adesão ao tratamento é um dos principais fatores que contribui ao controle inadequado da pressão arterial de pacientes hipertensos. Estima-se que 40 a 60% dos hipertensos não utilizam a medicação antihipertensiva prescrita adequadamente. Diversos fatores contribuem à baixa adesão ao tratamento medicamentoso, entre os quais se destacam a natureza assintomática da doença, o pouco conhecimento da população sobre a mesma, o tratamento prolongado e com efeitos adversos intoleráveis ao paciente. O mau relacionamento entre paciente e equipe de saúde, o não entendimento da forma correta de usar os medicamentos e o alto custo para a aquisição do medicamento. Então, nós acabamos de ver algumas das questões pelas quais a população não faz, então, o tratamento correto da hipertensão. Então, acaba gerando outros problemas sérios de saúde. A pressão arterial é responsável por empurrar o sangue bombeado pelo coração, pelas artérias, levando o suprimento necessário aos demais órgãos. Quando a pressão está alta, o coração faz mais força para bombear o sangue, porque com a idade, as artérias ficam menos complacentes e oferecem mais resistência à sua passagem. Esta força pode acarretar em lesões nas paredes das artérias e resultar em um derrame, acidente vascular cerebral, a insuficiência cardíaca, coração grande, e a insuficiência renal, uremia. A hipertensão é um dos principais causas de doenças renal e pode causar paralisação dos rins. Então, pelo que nós acabamos de ver, a hipertensão é uma doença que precisa de atenção e precisa ser tratada, porque é uma doença séria, porque ela acaba acarretando outros problemas de saúde. Atenção farmacêutica. O farmacêutico no início do século XX era referência em terapia medicamentosa, desde a aquisição, armazenamento e distribuição, ou mesmo o preparo dos medicamentos prescritos. Na década de 40, com o início da expansão da indústria farmacêutica, houve um desinteresse pela formulação médica e a ampliação do campo de atuação do farmacêutico, mas os medicamentos receberam uma característica de mercadoria industrial, transformando a farmácia em canal de distribuição de medicamentos industrializados. Juntamente
com os anos 90, chega um novo desafio para a profissão farmacêutica: a prática da atenção farmacêutica, definida por Helper, com a provisão responsável do tratamento farmacológico, com o propósito de alcançar resultados terapêuticos definidos que melhorem a qualidade de vida do paciente. O tempo atenção farmacêutica foi adotada e oficializado no Brasil a partir de discussões lideradas pela Organização Pan-Americana de Saúde, OMS, Ministério da Saúde, entre outros. Neste encontro foi definido o conceito de atenção farmacêutica, um modelo de prática farmacêutica desenvolvido no contexto da assistência farmacêutica. Compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilidades na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde. De forma íntegra, a equipe de saúde e a intenção direta do farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional, a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida. Atuação dos farmacêuticos nas áreas. O farmacêutico é um profissional de saúde também responsável pelo combate e prevenção da hipertensão arterial, doença que atinge 24,4% dos brasileiros, e o ato de, como acompanhamento do farmacêutico, foi reconhecido como parte da atenção farmacêutica pelo RDC 44-09 da Anvisa. O farmacêutico deve elaborar o POP de acordo com o perfil dos pacientes que pretende acompanhar e especificar parâmetros com finalidade de dar subsídio à intenção farmacêutica. Já no segundo, o farmacêutico aplicou seus conhecimentos específicos para avaliar a pressão arterial e contatar o médico para sugerir o ajuste no medicamento e dosagem. Posicionamento, posicionamento do paciente deve estar na posição sentado, pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar à altura do coração, nível do ponto médio do externo ou quarto espaço intercostal. Livre de roupas, apoiado com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido. Procedimentos recomendados para a medida da pressão arterial. Explicar o procedimento ao paciente, deixá-lo em repouso por pelo menos 5 minutos em ambiente calmo. Deve ser instruído a não conversar durante a medida. Possivelmente dúvidas devem ser esclarecidas antes ou após o procedimento. Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos, ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimento, fumou nos 30 minutos anteriores. O acompanhamento farmacoterapêutico necessita ser realizado com a máxima eficiência, como qualquer outra atividade voltada à saúde. Uma referência de modelo preconizada para tal é o modelo espanhol Método Tarder. Este modelo se baseia na história farmacoterapêutica do paciente e nos problemas relacionados aos medicamentos que utiliza e, de acordo com o método Darder, as classificações para os PRMs. Ao lado, aparece a frequência de
hipertensivos utilizados: enalapril, losartana, amiodarona com hidroclorotiazida, propranolol, atenolol, captopril, hidroclorotiazida, nifedipina, metoprolol, valsartana mais amlodipina, valsartana mais hidroclorotiazida e verapamil. Os problemas relacionados a medicamentos são: 1. O paciente apresenta um problema de saúde por utilizar farmacoterapia que necessita. 2. O paciente apresenta um problema de saúde por utilizar um medicamento que não necessita. 3. O paciente apresenta problema de saúde por uma inefetividade não quantitativa da farmacoterapia. 4. O paciente apresenta problema de saúde por uma inefetividade quantitativa da farmacoterapia. 5. O paciente apresenta problema de saúde por uma insegurança não quantitativa de um medicamento. 6. O paciente apresenta problema de saúde por uma insegurança quantitativa de um medicamento. Para coletar dados, será utilizado formulário da história farmacoterapêutica do paciente, formulário do estado de situação do paciente, formulário de intervenção farmacêutica. Os formulários utilizados foram baseados também na metodologia da área do acompanhamento farmacêutico. Os pacientes serão relacionados em julho de 2011. As intervenções foram realizadas nos períodos de agosto e setembro de 2011. Distribuição da frequência dos problemas de saúde encontrados na população em estudo: problemas na saúde, dores do sistema osteomuscular. Em relação ao uso do medicamento, por ambos os grupos de pacientes, foi constatado que 70% dos pacientes fazem uso da polifarmácia de 31, uso de 2 ou mais medicamentos, incluindo medicamentos antihiperglicemiantes, hipolipemiantes, anti-inflamatórios, entre outros. Foi constatado que a maioria dos pacientes, 70%, utiliza apenas um medicamento para hipertensão e faz o uso de outro medicamento para outros problemas de saúde. Apenas 30% dos pacientes entrevistados fazem uso de associações antihipertensivas no tratamento de as. Entre as associações mais encontradas se podem citar diurético, tiazídicos com diuréticos poupadores de potássio, diuréticos com beta-bloqueadores, diuréticos com inibidores de enzima conversora de angiotensina e bloqueadores de canais de cálcio com ICA. De todo o total do paciente, 70%, 14 apresentam algum tipo de problemas relacionados a medicamentos e 30%, 6, não apresenta problemas relacionados a medicamentos. Foi observado a presença de problemas relacionados a medicamento 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e o qual trata de um problema 33 relacionado a uma insegurança quantitativa por um medicamento, como por exemplo o uso de dose superior à necessária. Não foi encontrado entre os pacientes do grupo intervenção. 90% apresentam problemas relacionados a medicamentos. No grupo controle, 50% apresentam esses problemas. Boa noite, professora Tairine e eu, Edilene. Darei continuidade ao nosso trabalho, né? Irei falar agora sobre intervenção farmacêutica. Vou falar sobre o caso clínico de uma paciente, Lucinda Pereira de Souza. Refere-se a uma pessoa que é hipertensa há mais de 12 anos. Ela queixa-se de uma tosse seca que não a deixa dormir. O paciente relata que o pai morreu de infarto. Alguns testes laboratoriais e exames foram feitos recentemente. A pressão arterial foi medida dia 20/11, estava 18 por 12. E hemoglobina glicada, eletrocardiograma, o peso, ela estava acima do peso.
De acordo com o IMC, o tratamento de hipertensão é importante tanto para a prevenção da doença cardiovascular quanto para minimizar a progressão da doença renal, de reunipatia diabética. A dose deve ser ajustada até que consiga a redução da pressão arterial, o nível considerado satisfatório, e recomenda-se valores inferiores a 13,8 e 12,7. Se houver proteinúria, porém em pacientes de alto risco para eventos cardiovasculares. Problema farmacoterapêutico. O medicamento causa reações adversas a medicamento. Captopril AS, efeitos indesejáveis, que é a tosse improdutiva. Problema de adesão. E o outro paciente não está utilizando. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina bloqueia a transformação da angiosina 1 em 2 no sangue e nos tecidos, embora outros fatores possam estar envolvidos nesse mecanismo de ação. Esses fármacos podem causar alteração no paladar, reações de hipersensibilidade, como erupção cutânea, edema, angio neurótico e, mais comumente, a tosse improdutiva, na qual pode levar à erupção do tratamento, quando geralmente esses sintomas desaparecem em 4 dias. Apesar de não ser a única, a falta de informações sobre o medicamento é apontada como uma das várias mais significativas de maior impacto sobre o não cumprimento adequado dos tratamentos pelos indivíduos. Os hábitos referem-se à alimentação inadequada, atividade física, acostuma tomar uma cervejinha nos finais de semana. Os principais fatores ambientais modificáveis são hábitos alimentares, ingestão excessiva de sal, baixo consumo de vegetais, sedentarismo, obesidade e consumo exagerado de álcool, que pode obter a redução da pressão arterial e diminuindo o risco cardiovascular, controlando esses fatores. Intervir sobre o medicamento, acionar o medicamento, retirar o medicamento, substituir, intervir sobre a dosagem, modificar a dose, modificar a frequência da dose, intervir sobre a educação do paciente, diminuir a não adesão, diminuir a automedicação, educar em medidas não farmacológicas, ter um plano de atenção, eliminar tosse improdutiva, reduzir o peso e controlar a pressão. Os pacientes de ambos grupos de controle de intervenção também foram instruídos em relação ao uso correto do medicamento. Observou-se que 30% dos pacientes não sabiam o horário correto que se tomava o medicamento e também como deveria ser feita a administração. Vale ressaltar que a dispensação ativa, compreendendo o fornecimento do medicamento correto, com orientações sobre seu manuseio correto, sobre a utilização terapêutica, o que é, para que serve, quando usar, até quando usar, e sobre quando realizar automotorização, de forma de verificar se o tratamento está sendo efetivo ou não. Acompanhamento farmacológico, que são medicamento, acompanhamento não farmacológico, que é a pessoa manter o peso, que tem uma alimentação saudável, que diminui e abandone o álcool, para não fumar, que pratique atividade física, que diminua o sal da alimentação, leia os rótulos evitando maior teor de sódio e que tome a medicação conforme a orientação médica. Tratamento medicamentoso. Os medicamentos são utilizados para tratamento podem ser divididos em vários grupos, 14 farmacológicos, que de acordo com seu mecanismo de ação hipertensiva. Tratamento não medicamentoso, baseado em modificações e estilos de vida, tais como redução e ingestão calórica, incentivo de atividade física, abandono de tabagismo e redução no consumo do álcool. Existem também alguns tratamentos alternativos, que é a acupuntura. Ao longo do tempo, as terapias complementares foram utilizadas em diferentes civilizações para tratar tanto de doenças designadas agudas como de doenças crônicas, que é o caso da hipertensão arterial sistêmica. Características da terapia variam de acordo com a cultura, religião e crença para a sociedade, porém todos com o mesmo objetivo: a melhoria sintomatológica e assim também estilo de vida aos pacientes. Embora o tratamento farmacológico seja de fundamental importância, observarmos que ele não só traz todos os benefícios para a vida, para uma vida de qualidade. Notou-se que existem várias alternativas para o auxílio de tratamento farmacológico. Entre eles estão a medicina chinesa, a acupuntura, fitoterapia,
que são fitoterápico com plantas medicinais, práticas corporais. Conclusão do estudo. Este estudo demonstrou que a prestação de serviço como intervenção educativa em saúde, acompanhamento farmacoterapêutico, identificação e realização dos RNMs realizado em farmácia privada possibilita a melhoria e otimização da terapia farmacológica dos pacientes, além de proporcionar melhor qualidade de vida. Observa que os farmacêuticos são essenciais para proporcionar maior eficácia na aplicação de medidas terapêuticas, ressaltando assim a importância do serviço da atenção farmacêutica para a população com doenças crônicas, onde acompanhamento farmacoterapêutico é importante para o paciente hipertenso, uma vez que o controle da hipertensão é dependente da aderência do tratamento, promovendo ao paciente o uso racional e seguro dos medicamentos, além de contribuir para o bem-estar e a melhora significativa dos tratamentos medicamentosos. Aqui estão nossas referências de onde a gente foi pesquisado. E no mais é só isso. Muito obrigada.